Bom dia, Brasil. Bom dia. Bom dia. Só um minuto, gente. Bem, bom dia a todos aí, né? Gente, vamos pegar o nosso livro.
né? Vamos para a página 46. Já, gente. Para a página 46, então. Gente, como eu falei para vocês, os textos eu vou deixar para casa de interpretação. Semana que vem as provas já começam, eu não tenho tempo para os textos, né? Então vocês façam, como eu já estou falando há um tempo, que eu estou dando gramática aqui, né? Eu tenho que dar gramática, redação e literatura em 2 tempos, é impossível para um professor isso, né? Então, estou fazendo aqui o que tem que ser, como tem que ser, né? Que é a parte gramática. Então, olha só, turma, nós temos algumas figuras de pensamento, né? Que no caso, a gente nós estudamos no capítulo passado as figuras de linguagem. Agora nós vamos ver as de pensamento, né? Então, no caso, antítese, gente. Antítese é o contrário. Quem pode ler para mim, Bernardo? Você pode ler? Cristiane, quem pode ler? Eu preciso da ajuda de vocês, gente, tá? Porque meu tempo está curto. Professor. Então, vamos lá. Eu posso. Então, leia para mim, por favor. Antítese. A antítese se constitui na aproximação de 2 palavras ou ideias de sentido contrários, destacando o contraste de significados. Exemplos. Como era possível beleza e horror, vida e morte harmonizarem-se assim no mesmo quadro. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Obrigado, Sofia. Gente, as palavras de ordem aí são ideias de sentidos contrários. Grifem para mim, ideias de sentidos contrários. Contraste. Vocês reparem, o prefixo ante, antônimo, o contrário, lembra? Ante, na palavra antônimo tem um prefixo ante. Na palavra antítese é a mesma coisa, anti, contrário, ideia oposta. Então, beleza e horror, vida e morte, tristeza, felicidade. Entenderam mais ou menos? Obrigado, Sofia. Quem pode ler o paradoxo ou oxímoro? Então, vamos lá. Paradoxo ou Oxímoro. É a combinação intencional de ideias contraditórias. Grifem para mim. Ideias contraditórias. Ideias contraditórias. É diferente da antítese. Vai. Para pareça se excluir entre si, essas ideias, na verdade, Dentro do contexto, reforcem. o que quer. Então, olha só, gente. Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. Então, olha só. Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. Uma ferida que dói e não se sente, isso é um paradoxo. A luz, exemplo, nós estamos no dia, durante o dia. E aí, gente, durante o dia, nós estamos com a luz acesa. Vamos dizer que tem algum cômodo mais escuro da nossa casa e nós temos a necessidade de estar com uma luz acesa. Isso é um paradoxo, porque se nós estamos no dia, significa que tem a luz solar. Então, por que eu vou ter que ter uma luz artificial acesa? É um paradoxo, mesmo tendo cômodos mais escuros, onde o sol não vai, mas que seja infinito enquanto dure. Se é algo que é infinito, enquanto dure, quando eu falo enquanto dure, eu estou dando tempo para algo que é infinito. Se é infinito, não tem fim. Então, a partir do momento que eu falo enquanto dure, estão entendendo mais ou menos o que é, gente? Tem uma parte também desse poema de Camões que ele fala assim, é o contentamento descontente. Caramba, contentamento descontente?
Não tem como, né? Apóstrofe. Quem pode ler, gente? É chamar uma pessoa, é o vocativo, é o chamamento. Quem pode ler esse? Ju? Vamos, turma, preciso que vocês leiam. Nono ano. Ai, gente, Eu posso ler, professor. Então tá, vai, por favor. Apóstrofe. Apóstrofe é o ato de interromper o fluxo poético ou narrativo para chamar por uma pessoa ou coisa real ou fictícia, situada dentro ou fora do contexto, utilizada para enfatizar uma expressão. Exemplos: Minha bela Marília, tudo passa. A sorte deste mundo é mal segura. Se vem depois dos males e a aventura, vem depois dos prazeres a desgraça. Ó mar salgado, quanto do teu sal, são lágrimas de Portugal. Ok, obrigado. Gente, a própria oração da Igreja Católica. Ó, meu Jesus, perdoai e livrai do fogo do inferno. Levai essas almas todas para o céu. Socorrei principalmente as que mais precisarem. Lembra disso? Na igreja tem muito isso. Ó, Senhor, Senhor! Se apóstolo, perdão, grifem para mim aí, gente. Interromper o fluxo poético. Chamar, que você já vai saber o que é. É como se fosse um vocativo. Eufemismo. Eufemismo é a suavidade. Vamos lá, turma, quem pode? Lê para mim, Inácio, eufemismo. Posso ler, professor? Eufemismo é a substituição de uma expressão ou palavra desagradável, ofensiva ou grosseira por outra mais suave, a fim de causar menos impacto no receptor da mensagem. Então, grifem para mim, por favor, substituição mais suave, de uma palavra suave. Tirar Inês ao mundo determina por lhe tirar o filho que tem preso. Primeiro verso, a expressão tirar ao mundo substitui o verbo matar. Querida, ao pé do leite derradeiro, em que descansas desta longa vida, aqui venho e virei pobre, querida, trazer-te coração de companheiro. Leito derradeiro, derradeiro é o último, gente. A última cama, no caso, leito, né? É o túmulo, se referindo ao túmulo. Então, no exemplo, o poeta utiliza a expressão leito derradeiro para se referir à palavra túmulo, suavizando a ideia negativa que esse termo carrega. Agora vamos à ironia. A ironia consiste em dizer o contrário do que se está pensando. Grifem para mim. Consiste em dizer o contrário do que se está pensando. Em geral, isso é feito para satirizar ou questionar determinados comportamentos e situações. O contexto, normalmente, é que permite perceber a intenção irônica. Exemplo, ele correu tão rápido quanto uma tartaruga. Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis. Gradação. A gradação ocorre quando palavras ou expressões organizam-se em uma sequência crescente ou decrescente. Com gradação, gente. Lembra lá? Uma linha decrescente, uma linha crescente, constituindo uma progressão de informações do texto. Grifem para mim. Sequência crescente ou decrescente. Grifem aí para mim. Exemplos. Não aguardes que a maduridade te converta essa flor, essa beleza, em terra, em cinza, em pó, em sombra, em nada. Vi, venci. Também a gradação. Gente, aquilo que vocês aprendem nas aulas de biologia. O que é um ser vivo? Seres que nascem, crescem, reproduzem-se, envelhecem e morrem. Isso também é uma gradação. Já pararam para perceber?
Hipérbole. O que seria hipérbole no ano? O hipérbole seria o exagero. Exagero, desculpa, não é exagero, não. Exagero, hipérbole. Então, olha só. É uma figura de pensamento que expressa o exagero. Grifem para mim, exagero, em sentido positivo ou negativo, a fim de enfatizá-la. Que vai chorar 7 vezes numa noite e rir 70. Queria gritar 700.000 vezes, como são lindos burgueses. Ela morreu de rir. Quem é que vai morrer de rir, né? Personificação ou prosopopeia. Gente, grifem para mim, atribuição de características, sentimentos e atitudes humanas a animais, vegetais ou seres inanimados. É quando, gente, o animal fala, animal não fala. Eu falo assim, o cachorro falou com o gato. Caramba, quem fala é o ser humano. O vento beijou o cabelo da menina. O vento beija alguém? Não. A cereja disse que queria estar no topo de um sorvete. Ó, o amor comeu meus cartões de visita, gente. O amor comeu. O amor não come, né, gente? E o vento brinca nos bigodes do construtor. O vento brinca? Não, né? Então, texto para as questões de 1 a 3. Aqui nasci, repetiu o conselheiro, desdobrando seu belo lenço desde seda da Índia. De seda da Índia. E aqui conto morrer. E assou-se discretamente. Isso ainda vem longe, conselheiro. Ele disse, com uma melancolia grave. Não me arreceio dela, meu Jorge. Até já fiz construir, sem vacilar, no alto de São João, a minha última morada, modesta, mas decente. É ao entrar ao arruamento à direita, num lugar abrigado ao pé da choça dos veríssimos amigos. E já compôs o seu epitáfio, senhor conselheiro? Perguntou Julião do canto, irônico. Não quero, senhores dos artes. Na minha sepultura não quero elogios. Se os meus amigos, os meus patrícios entenderem que eu fiz alguns serviços, tem outros meios para os comemorar. Lá tem a imprensa, o comunicado, o necrológio, a poesia mesmo. Por minha vontade, quero apenas, sobre a lápide lisa em letras negras, o meu nome, com a minha designação de conselheiro, a data do meu nascimento e a data do meu óbito. 1. Ao falar sobre a morte no 5º parágrafo, o conselheiro faz uso de qual figura de linguagem? Transcreva as passagens que ela ocorre, né? Não me receio dela, meu Jorge. Até já fiz consciência vacilar no Alto São João, a minha última morada. Olha isso, gente. Cacete. Ó, no caso dela, é a morte, né? É a última morada, no caso, a sepultura, né? Ao pé da choça. Nossa Senhora. Né? Minha última morada aí, né? Deus me livre. Estão percebendo isso aí, gente? A minha última morada? Credo. 2. Ao falar sobre a sua morte e sua sepultura, o conselheiro exprime uma certa modéstia. Justifique por que, no último parágrafo, a modéstia parece ser falsa. Parece só falsa porque ele não quer um epitáfio, porém espera que os amigos lhe rendam homenagens na imprensa ou até mesmo em poesia. Quer dizer, epitáfio, gente, é praticamente aquela lápide, é o texto que se escreve na lápide, né? Mas ele... Gente, é por isso que eu sempre falo, gente. Homenagem tem que fazer quando a pessoa está viva. Esse negócio de render homenagem para as pessoas quando morrem, aí a pessoa morre, você está lá chorando, você está sofrendo porque a pessoa morreu. Isso é muito esquisito, gente. Aí você rendendo homenagem, eu te amo, não deixa a pessoa ir, não deixa a pessoa seguir o caminho dela, o espírito, e você está lá sofrendo, hein? É por isso que eu falo, você tem que dizer que eu te amo agora.
Se você tem vergonha de falar eu te amo para seu pai e para sua mãe, você diga agora que ela está viva, que seu pai está vivo. Se tiver que fazer homenagem, festinha, surpresa, faça agora. Aí depois a pessoa morre, vai para o cemitério fazendo. Ah, gente, pelo amor de Deus, né? Para de palhaçada, gente. Eu não aguento isso, não. Eu acho isso muita maluquice. Aí a pessoa foi embora, aí a pessoa presta. E aí a pessoa morre, a pessoa não gostava da pessoa que morreu. Aí a pessoa morre, começam a santificar a pessoa. Ai, a pessoa é maravilhosa. Ah, para cima de mim, caramba. Eu, hein? Ó, terceira. No contexto, em que consistiria a ironia empregada pela personagem Julião? A fala de Julião é irônica porque, como o conselheiro já tem até sepultura pronta, à espera da morte, talvez tivesse escrito seu próprio epitáfio. Gente, uma pessoa que faz uma sepultura. Gente, vocês imaginaram isso? Ah, o que você está fazendo? Está gastando dinheiro com o quê? Ah, eu estou fazendo obra. Ah, é? Que obra? Minha sepultura. Gente, alguém que tem o cuidado de fazer a própria sepultura enquanto está vivo deve estar escrevendo alguma coisa na própria lápide, né? Vale ressaltar que um epitáfio geralmente não é escrito por quem morre, mas por parentes ou pessoas próximas. Gente, vocês já imaginaram uma coisa dessa? No nono, vocês que estão aí, vocês estão me ouvindo falar, a impressão que eu tenho é que vocês estão dormindo. Vocês não interagem comigo, não, mano? Vocês estão me ouvindo, mano? Eu falo, vocês me respondem. Eu não gosto disso, não, hein? Ah, tá. Classifique as frases a seguir de acordo com as figuras de pensamento estudadas neste capítulo. Então, olha só, turma. A gente vai ter que ver, né, e vai ter que dizer o que ela é. O infeliz poeta pôs termo à vida tragicamente. Quer dizer, ele se matou, né, gente? Eufemismo, está suavizando o suicídio. Toda vida se tece de 1000 mortes. Por exemplo, vida é contrário de morte. Então, olha só, vida e morte são hipérboles. É uma hipérbole. Vida e morte, que é o contrário. Toda vida se tece de 1000 mortes. Gente, ninguém vai morrer 1000 vezes. Isso é um exagero. Então, vocês escrevam. Vida barra morte é antítese. 1000 mortes é um exagero. Ninguém vai morrer 1000 vezes. C. Os tanques abrasados avançavam à morte, despejando dos seus bojos mais frios do que as pedras que esmagavam. Tanque abrasado avançava. Bem, gente, o tanque não avança, né? Quem avança é quem está dirigindo. A morte despejando, né? Então, no caso, está ganhando forma de uma pessoa, então, prosopopeia. É paradoxo. Por que é um paradoxo? Os tanques abrasados avançavam à morte, despejando seus bojos mais frios que as pedras. Ah, tá. O tanque, a guerra, né? Se o tanque está em guerra, você está no calor da emoção, você está quente. E daqui a pouco mais frio do que as pedras te esmagar. Ao mesmo porque que acontece? Ao mesmo tempo eu estou quente, eu estou muito quente, eu estou com desejo de matar todo mundo, então meu corpo está muito quente, eu estou em guerra, eu estou na guerra. Só que para eu poder matar alguém, eu tenho que ser frio, eu não posso ser quente. Então, isso é um paradoxo. Estão entendendo, turma? Ou não entenderam o raciocínio? Ande, corra, voe aonde a honra o chama. Gradação. Uma ordem crescente, né? Porque Ananias estava ali desde os viajantes. Nasceram os viajantes. Estará ali depois que todos morrerem. Salve, Ananias. Os que vão findar te saúdam. Ananias, aqui no caso, no meio, né? Salve, Ananias, como se fosse um vocativo, um chamamento. Apóstrofe. Identifique a frase que é a ironia. A violência é um vírus que ataca o organismo social.
Ah, é metáfora. A ventania era um lobo a uivar. No caso aqui, nós temos metáfora, nós temos personificação. A ventania não vai uivar, né? O monstro é ele, Inácio, e não o pobre que está atrás das grades. Que no caso nós temos antíteses. Adoro quando minha amiga visualiza as mensagens e não responde. Ironia, né? Texto para a questão 6. Sofia, você pode ler para mim, por favor? Não. Onde estou? Este sítio desconheço. Quem fez tão diferente aquele prado? Tudo o que a natureza tem tomado. E em contemplá-lo, tímido, esmoreço. Uma fonte que ouve, eu não me esqueço. De estará ela um dia reclinado. Ali em vale um monte está mudado. Quanto pode dos anos o progresso? Árvores aqui vi tão florescentes, que faziam perpétua primavera. Nem troncos vejo agora decadentes. Eu me engano, a região esta não era, mas que venho a estranhar se estão presentes meus males, em que tudo degenera. O eu lírico recorre a um recurso expressivo, conhecido como hipérbole no verso, que faziam perpétua a primavera. Exagero, né? Agora a gente está na página 50, não é isso? Associe as frases a seguir de acordo com o código. A. Antítese. B. Hipérbole. C. Ironia. O time do Chile foi mesmo muito violento com os jogadores brasileiros. Por certo, aquelas cortesias não serão esquecidas. Foi violento e cortesia. Caramba, se houve cortesia, eu estou sendo debochado, estou sendo irônico. Então, é ironia. C. Mil vezes, já li, mil vezes, gente. Hipérbole, né? Exagero. Estava bem perto de seus olhos, mas muito longe de seu coração. Perto, que é o contrário de longe. Então, antítese. CBA. 2. Identifique nos parênteses a figura de linguagem correspondente aos textos. Existem administradores que não respeitam os cofres públicos. Eufemismo, antítese ou prosopopeia, gente? Eufemismo. Quer dizer, existem administradores que não respeitam os cofres públicos, gente. Está falando o quê? Que roubam, né? O sino de prata, seus gritos desata. Os sinos desata os gritos. Isso aí é uma prosopopeia, né? Que é a mesma coisa que personificação. No caso, está o quê? Dando atribuições humanas a seres inanimados. 6. Ei, a mulher amada, seja ela o princípio e o fim de todas as coisas. Então, aqui no caso, nós chamamos antítese. Jamais vi prova tão boa quanto a tua. Conseguiste a nota mínima. Aqui no caso vai ser ironia. Houve um pequeno mal-entendido. Pequeno mal-entendido está suavizando algo que aconteceu, né, gente? Então, aqui é um eufemismo. Se você quiser me prender, vai ter que saber me soltar. Opa, o amor, né, gente? É liberdade, né? Então, aqui nós temos um paradoxo. Você pode prender alguém no coração, mas essa pessoa tem que estar livre. Né? O amor é um paradoxo, né, turma? Aponte a figura de linguagem presente na seguinte frase.
naquela terrível luta, muitos adormeceram para sempre. Morreram, né, gente? É um eufemismo. Enem. A cada verão, a Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, traz preocupação para os brasileiros. A charge retrata a situação a que o país está submetido. Considerando que você estudou sobre figuras de pensamento, qual delas se aproxima mais da mensagem expressa pela imagem? Hipérbole, né? Enfatiza o poder de resistência do inseto. Caramba, gente, até a dengue agora é resistência, né? O pessoal aprendeu essa palavra, né, gente? Resistência. Já pararam para analisar isso no nono ano? Quem pode ler para mim, gente, esse texto? Gente, vocês não me ajudam, né? Eu cheio de aula para dar para ler, vocês não podem ler um textinho para mim. Já 2 anos se passaram longe da pátria. 2 anos, diria 2 séculos. E durante este tempo tenho contado os dias e as horas pelas bagas do pranto que tenho chorado. Tem embora Lisboa e seus 1001 atrativos. Oh, eu quero minha terra, quero respirar o ar natal. Nada há que valha a terra natal. Tirai o índio do seu ninho e apresentai-o de improviso em Paris. Será por um momento fascinado diante dessas ruas, desses templos, desses mármores. Mas depois falam-lhe o coração as lembranças da pátria e trocará de bom grado ruas, praças, templos, mármores pelos campos de sua terra, pela sua choupana na encosta do monte, pelos murmúrios das florestas, pelo correr dos seus rios. Arrancai a planta dos climas tropicais e plantai-a na Europa. Ela tentará reverdecer mais cedo, pende e murcha, porque lhe falta o ar natal, o ar que lhes dá vida e vigor, como o índio, prefiro a Portugal e ao mundo inteiro. O meu Brasil rico, majestoso, poético, sublime, como a planta dos trópicos, os climas da Europa enfesam-me a existência que sinto fugir no meio dos tormentos da saudade. A hipérbole é uma figura de linguagem empregada quando há intenção de engrandecer ou diminuir exageradamente a verdade das coisas, dos fatos. A alternativa em que se usa a hipérbole como conotação do sofrimento do narrador do texto anterior pela duração de sua permanência fora do Brasil é, diria, 2 séculos, né? 2 séculos, gente. Como é que alguém vai viver 200 anos, turma? Isso não existe, né? Alguma dúvida até aqui? Nono ano. Então, a gente para por aqui, tá? Daqui a pouco a gente volta com literatura, tá?